Quando meu marido olhou para mim durante uma discussão e disse: "Você não é mais a mesma pessoa com quem me casei", aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente por dias. No início senti tristeza e até raiva, porque depois de tantos anos juntos, eu acreditava que ele deveria entender tudo o que eu havia passado. A verdade é que eu realmente não era a mesma pessoa. A jovem sonhadora que ele conheceu havia enfrentado dificuldades, responsabilidades, perdas, desafios e inúmeras mudanças ao longo da vida. Com o tempo percebi que talvez ele também não fosse a mesma pessoa com quem eu havia me casado. Durante semanas quase não conversamos sobre o assunto, mas aquela frase continuava entre nós. Então, certa noite decidi perguntar o que ele realmente queria dizer. Para minha surpresa, ele não estava reclamando da pessoa que eu havia me tornado. Ele apenas sentia falta de momentos que compartilhávamos antes, quando tínhamos mais tempo para conversar, rir e sonhar juntos. Aquela conversa mudou tudo. Em vez de apontarmos defeitos um no outro, começamos a falar sobre o que a vida havia nos ensinado e como ambos tinham mudado ao longo dos anos. Percebemos que o problema não era a mudança, mas o fato de não termos acompanhado essa transformação juntos. Aos poucos, voltamos a criar momentos especiais, redescobrindo quem éramos agora, e não quem fomos no passado. Foi então que compreendi algo importante. Um casamento não sobrevive porque as pessoas permanecem iguais para sempre, mas porque aprendem a crescer lado a lado. E naquele dia, quando meu marido disse que eu não era mais a mesma pessoa com quem ele tinha se casado, eu finalmente consegui responder com um sorriso: "Você também não é. E talvez seja exatamente por isso que ainda estamos aqui." Depois daquela conversa, algo mudou entre nós. Não foi uma transformação repentina, como acontece nos filmes, mas uma mudança gradual que começou com pequenas atitudes. Passamos a reservar alguns minutos do dia apenas para conversar, sem distrações e sem falar sobre problemas ou responsabilidades. Aos poucos, começamos a descobrir versões um do outro que não conhecíamos mais. Eu percebi que meu marido também carregava inseguranças e preocupações que raramente demonstrava. Ele, por sua vez, começou a entender melhor tudo o que eu havia enfrentado ao longo dos anos. Pela primeira vez em muito tempo, deixamos de discutir quem estava certo ou errado e passamos a tentar compreender o que cada um sentia. Certo dia, enquanto organizávamos algumas caixas antigas, encontramos fotografias do início do nosso relacionamento. Ficamos horas olhando aquelas imagens e lembrando de histórias que pareciam esquecidas. Entre risadas e lembranças, percebemos que não sentíamos falta apenas das pessoas que éramos naquela época, mas também da forma como valorizávamos os pequenos momentos. Aquela tarde simples trouxe uma sensação que não experimentávamos havia anos. Nos meses seguintes, continuamos fortalecendo nossa relação. Aprendemos que amar alguém não significa esperar que a pessoa permaneça igual para sempre, mas aceitar que todos mudam com o tempo. Algumas mudanças nos aproximam, outras criam distância, mas o mais importante é continuar caminhando na mesma direção. Foi então que meu marido me fez uma confissão inesperada. Ele disse que quando falou que eu não era mais a mesma pessoa com quem havia se casado, na verdade estava com medo. Medo de que estivéssemos nos tornando estranhos dentro da própria casa. Ao ouvir aquilo, percebi que eu também tinha esse mesmo receio, mas nunca havia tido coragem de admitir. Naquele momento, entendemos que o problema nunca foi a mudança. O verdadeiro problema era o silêncio que havia se criado entre nós. E justamente quando acreditávamos ter encontrado o equilíbrio novamente, um acontecimento inesperado colocaria nosso relacionamento à prova de uma maneira que nenhum dos dois imaginava. Algumas semanas depois daquela conversa sincera, eu sentia que nosso casamento estava mais forte do que havia sido nos últimos anos. As discussões diminuíram, passamos a nos ouvir mais e voltamos a compartilhar momentos simples que antes pareciam sem importância. Porém, a vida sempre encontra maneiras de nos testar quando acreditamos que tudo está finalmente em equilíbrio. Certo dia, meu marido recebeu uma proposta de trabalho que poderia mudar completamente nosso futuro. Era uma oportunidade excelente para sua carreira, mas exigiria mudanças significativas em nossa rotina. Quando ele me contou, fiquei feliz por vê-lo animado, mas também preocupada. Eu sabia o quanto aquela oportunidade era importante para ele, mas tinha medo de que todas as dificuldades que havíamos superado recentemente voltassem a nos afastar. Durante dias conversamos sobre o assunto. Diferente do que teria acontecido anos antes, nenhum de nós tomou decisões sozinho. Pela primeira vez, enfrentamos aquela situação como uma equipe. Mesmo assim, as dúvidas continuavam existindo. Eu me perguntava se conseguiríamos manter a proximidade que havíamos reconstruído. Ele se preocupava em equilibrar seus novos desafios profissionais com nossa vida pessoal. Conforme as semanas passavam, percebemos que o verdadeiro desafio não era a mudança em si, mas a forma como reagiríamos a ela. Então decidimos fazer uma promessa um ao outro: independentemente das dificuldades que surgissem, não voltaríamos a permitir que o silêncio ocupasse o espaço das conversas. Essa decisão fez toda a diferença. Aos poucos, fomos nos adaptando à nova realidade sem perder a conexão que havíamos recuperado.
Em uma noite tranquila, enquanto conversávamos sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses, meu marido sorriu e disse algo que jamais esquecerei. Ele disse que estava errado quando afirmou que eu não era mais a mesma pessoa com quem havia se casado. Segundo ele, a verdade era que eu havia me tornado alguém ainda mais forte, mais madura e mais admirável do que a jovem que conheceu anos atrás. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Então respondi que ele também havia mudado, mas de uma forma que me fazia sentir orgulho. Naquele momento entendemos algo importante. O amor não consiste em permanecer igual ao longo dos anos, mas em continuar escolhendo a mesma pessoa enquanto ambos evoluem. E foi assim que descobrimos que as mudanças que antes pareciam nos afastar acabaram se tornando o motivo que nos aproximou ainda mais. Depois daquela conversa emocionante, eu acreditava que havíamos superado a fase mais difícil do nosso casamento. A nova rotina começou a funcionar melhor do que imaginávamos, e aos poucos fomos aprendendo a lidar com as mudanças sem nos afastarmos novamente. Porém, a vida trouxe um desafio que nenhum dos dois esperava. Por causa das novas responsabilidades profissionais, meu marido passou a viajar com mais frequência. No início, tentamos encarar aquilo com tranquilidade, mas não demorou para que a saudade e a distância começassem a pesar. Alguns dias pareciam longos demais, e muitas vezes eu sentia falta das conversas simples que havíamos recuperado recentemente. O mais difícil era que ambos estávamos tentando ser fortes para não preocupar o outro. Eu evitava comentar quando me sentia sozinha, e ele evitava falar sobre o quanto estava cansado das viagens constantes. Sem perceber, começamos a repetir um comportamento que já havia causado problemas no passado, guardar sentimentos em vez de compartilhá-los. Felizmente, dessa vez demoramos menos para perceber o que estava acontecendo. Em uma noite, durante uma chamada de vídeo, meu marido comentou que sentia falta das nossas conversas. Aquela frase abriu espaço para uma conversa sincera. Pela primeira vez em semanas, falamos sobre tudo o que estávamos sentindo. Descobrimos que tínhamos os mesmos medos e as mesmas preocupações. Aquela conversa nos lembrou de uma lição que havíamos aprendido juntos. Problemas crescem no silêncio, mas diminuem quando são compartilhados. A partir daquele momento, passamos a ser ainda mais intencionais em relação ao nosso relacionamento. Criamos pequenas tradições, como reservar um horário fixo para conversar todos os dias e planejar momentos especiais quando ele estivesse em casa. Aos poucos, a distância deixou de parecer um obstáculo impossível. Em vez de enfraquecer nossa relação, aquele desafio acabou fortalecendo ainda mais nossa confiança. Certo dia, enquanto organizava algumas coisas em casa, encontrei uma foto tirada muitos anos antes, logo após nosso casamento. Fiquei observando aquela imagem por vários minutos. Os rostos eram mais jovens, os sonhos eram diferentes e a vida parecia muito mais simples. Quando meu marido chegou em casa naquela semana, mostrei a fotografia para ele. Nós dois sorrimos ao perceber o quanto havíamos mudado. Então ele disse algo que me marcou profundamente: se eu pudesse voltar no tempo, ainda escolheria você. Aquela frase me emocionou porque não estava sendo dirigida à pessoa que eu era anos atrás, mas à pessoa que eu havia me tornado. Naquele instante, percebi que o verdadeiro amor não acontece quando duas pessoas permanecem iguais para sempre. Ele acontece quando, apesar das mudanças, dos desafios e do passar dos anos, elas continuam escolhendo caminhar juntas. E embora ainda existissem novos desafios pela frente, sabíamos que agora estávamos mais preparados do que nunca para enfrentá-los lado a lado. Nos meses que se seguiram, nosso casamento entrou em uma fase que eu nunca imaginei viver. Não porque os problemas desapareceram, mas porque aprendemos a enfrentá-los de uma forma completamente diferente. As viagens do meu marido continuavam acontecendo, as responsabilidades do trabalho permaneciam grandes e a rotina ainda era cheia de desafios. A diferença era que agora não tentávamos carregar tudo sozinhos. Sempre que algo nos preocupava, conversávamos. Sempre que surgia uma dificuldade, procurávamos uma solução juntos. Foi nesse período que percebi algo curioso. Durante anos, eu havia acreditado que um relacionamento feliz era aquele em que quase não existiam problemas. Mas a realidade era outra. Os casamentos mais fortes não são aqueles que nunca enfrentam dificuldades, e sim aqueles que aprendem a atravessá-las sem perder a conexão. Certo dia, durante um jantar tranquilo, meu marido me perguntou qual tinha sido o momento mais difícil da nossa história. Pensei por alguns segundos e respondi que não tinha sido nenhuma discussão específica nem nenhum problema em particular. O momento mais difícil havia sido quando começamos a nos sentir distantes um do outro sem perceber. Ele concordou imediatamente. Então me fez outra pergunta. Qual tinha sido o momento mais importante da nossa relação? Dessa vez a resposta veio rápido. Foi o dia em que decidimos conversar de verdade. Não para vencer uma discussão, mas para entender o que o outro estava sentindo. Meu marido sorriu e disse que também pensava assim. Naquele momento percebi que nossa história havia mudado completamente de direção por causa de uma simples decisão: escolher ouvir em vez de julgar. Conforme os meses passavam, nossa relação se tornava mais leve.
Voltamos a fazer planos para o futuro, a criar novas lembranças e a valorizar os pequenos momentos do dia a dia. Não éramos mais as mesmas pessoas que se casaram anos atrás. Na verdade, estávamos muito diferentes. Mais maduros, mais conscientes e com uma compreensão muito maior sobre o que significa construir uma vida ao lado de alguém. Em uma noite especial, enquanto assistíamos fotos antigas no celular, encontramos a imagem do nosso casamento. Ficamos alguns minutos observando aquela versão mais jovem de nós mesmos. Então meu marido segurou minha mão e disse algo que jamais esquecerei. Naquele dia eu pensei que sabia exatamente quem você era. Hoje percebo que ainda estava começando a te conhecer. Aquela frase me emocionou profundamente. Porque entendi que amar alguém não é conhecer cada detalhe da pessoa e esperar que nada mude. Amar é continuar descobrindo novas versões dela ao longo dos anos. E foi naquele instante que tive certeza de que nossa história não era sobre duas pessoas que permaneceram iguais. Era sobre duas pessoas que mudaram inúmeras vezes, enfrentaram desafios, cometeram erros, aprenderam lições importantes e, apesar de tudo, continuaram escolhendo uma a outra todos os dias. Algumas semanas depois daquela conversa, a vida seguia seu curso normal. Eu e meu marido continuávamos valorizando os pequenos momentos que antes deixávamos passar despercebidos. As viagens de trabalho já não pareciam tão difíceis. Nossas conversas eram mais sinceras do que nunca e o sentimento de parceria havia se fortalecido de uma forma que eu não imaginava ser possível. Foi então que uma surpresa especial aconteceu. Em um fim de semana, decidimos organizar alguns armários da casa e separar objetos antigos que estavam guardados havia anos. Entre caixas de fotografias, lembranças de viagens e cartas antigas, encontramos um pequeno álbum que não víamos há muito tempo. Sentados no sofá, começamos a folheá-lo juntos. Cada página trazia uma lembrança diferente. O início do namoro, os primeiros passeios, os sonhos que compartilhávamos e os momentos importantes que construíram nossa história. Em determinado momento percebemos algo curioso. Em praticamente todas as fotos existia uma versão diferente de nós mesmos. Havia a fase dos grandes sonhos, a fase das dificuldades, a fase das conquistas, a fase dos desafios e tantas outras que nem lembrávamos mais. Foi então que meu marido sorriu e disse que finalmente entendia por que aquela frase que havia dito meses atrás estava incompleta. Quando afirmou que eu não era mais a mesma pessoa com quem ele tinha se casado, ele enxergava aquilo como um problema. Agora entendia que era justamente o contrário. A mudança fazia parte da nossa história. Eu havia mudado. Ele também. E isso não significava que estávamos nos afastando. Significava que estávamos crescendo. Aquela conversa nos emocionou profundamente. Pela primeira vez, olhamos para nossa trajetória não apenas pelos momentos felizes ou difíceis, mas pelo conjunto de tudo que vivemos. Cada desafio havia deixado uma lição. Cada erro havia trazido aprendizado. Cada dificuldade havia nos dado a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Naquela noite decidimos tirar uma nova fotografia juntos. Não para substituir as antigas, mas para marcar aquele momento especial. Quando olhei para a foto depois, percebi algo que nunca tinha entendido completamente. O amor não é encontrar alguém perfeito e permanecer igual para sempre. O amor é continuar escolhendo a mesma pessoa enquanto ambos mudam, amadurecem e enfrentam as transformações da vida. Meu marido não estava mais casado com a mulher que conheceu anos atrás. Eu também não estava casada com o mesmo homem. E de alguma forma, isso tornava nossa história ainda mais bonita. Porque depois de todas as mudanças, desafios e recomeços, ainda estávamos ali, lado a lado, escolhendo caminhar juntos. E foi nesse momento que compreendi a maior lição da nossa jornada. As pessoas mudam com o tempo, mas quando existe respeito, diálogo e vontade de crescer juntos, o amor também evolui. E às vezes, a melhor versão de um relacionamento não é aquela que existia no começo, mas aquela que é construída depois de tudo que foi superado. Fim.